Ele é um apaixonado pela educação e também pelas lembranças da infância, tanto que, a partir da própria história de vida, decidiu escrever o livro Crônicas de uma Infância no Sertão, Memórias de uma Família Brasileira. Livro lançado no ano passado, em que revive a infância vivida em uma pequena propriedade rural agravada pela seca e tantas outras carências no interior da Bahia. A gente está falando do professor e escritor Humberto Luiz Lima de Oliveira, nosso convidado aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos e todas. Para mim não é somente um prazer, é uma honra. Eu me sinto honrado pelo convite, pela oportunidade. Há uma escritora dinamarquesa chamada Karen Blixen que diz assim que o orgulho para os africanos do Quênia onde ela morou é a consciência da responsabilidade que tem sobre os desígnios de Deus. Eu estou aqui não é uma coisa gratuita. Tem um percurso que me trouxe até esse momento. Então vocês estão me tirando da invisibilidade. Estão concorrendo para me dar a visibilidade que eu sempre lutei, que qualquer ser humano deseja. Mas aí não somos nós, é o seu trabalho que ele traz aqui. Eu dizia a Fernanda, né, que isso é a colheita que a gente faz. Sim, sem dúvida. Claro que eu tenho até um livro de contos chamado Colheita Insólita. Sim. Porque às vezes a colheita não é aquela que você quis. Não é? Eu venho de uma roça e tem uma imagem que eu sempre fiquei na minha mente, os colheitadores de feijão, os homens que colhem o feijão, não é? E as mulheres também. E às vezes no molho de feijão que ele traz vem a cobra. Então tem a colheita insólita. Essa minha colheita é uma colheita feliz, próspera. Mas, prazer, por isso eu lhe agradeço. Prazer muito. Todo nosso recebê-lo aqui. Eu comecei falando da sua paixão pela educação. Emendei com o seu livro, que resgata a sua infância. Imagino uma infância sofrida também por causa da seca no interior do estado. Que relação existe entre a educação e a superação das dificuldades que certamente deve ter vivido na sua infância, professor? Veja bem, não há possibilidade, a não ser no ganho da loteria, no tráfico de drogas, que não é do nosso universo, né? Ou então um jogador de futebol, né? Digamos um Pelé, um Neymar. Mas são quantos milhões ou bilhões no mundo que vão possibilitar um Neymar ou um Pelé? Tá? Fora da educação, não há outra perspectiva de crescimento, nem individual, nem coletivo, nem financeiro, nem espiritual. Se eu sair de uma roça em Mundo Novo, e na roça há uma coisa assim, apesar da seca, nós não podemos continuar pensando que o sertão, e a memória do sertão é isso, é só a desgraça, é só a seca, é só a miséria. Não, há uma fartura sem riqueza. Porque quando os tempos são bons, estou falando das chuvas, como agora, por exemplo, você tem de tudo numa roça. Ninguém passa fome, não é? Pode não comprar os produtos do consumo, o carro, a televisão, mas a comida não falta. Mas ninguém pode viver a vida toda só por comer. Há um crescimento espiritual, há um crescimento financeiro e emocional que você tem que sair do lugar onde você está. Qual foi o momento em que o senhor despertou para a educação ou que teve aquela mão? Sim, que pôde... eu tive um empurrão. Exato. Eu digo, a gente pensa que o anjo da guarda é sempre lourinho dos olhos azuis. Não. Pode ser uma pessoa grosseira que lhe dá um empurrão e faz com que você, Ernesto, saia da frente do carro que lhe ia atropelar. É um anjo da guarda. O meu avô me amava muito e disse, olha, você vai para a cidade estudar para ser gente na vida. Porque eu tinha uma inabilidade e uma inaptidão muito grande para a roça. Eu fiquei fora da família dos meus pais muito cedo. Aí desenvolvi carências enormes. Aí, doente de garganta, 1000 problemas de comunicação, não é? Então não podia tomar sol e não podia tomar chuva. O que um homem faz no campo sem sol e sem chuva? Não dá. Então eu era incompetente para a roça. E como eu fui alfabetizado por meu avô, ele era um homem instruído, porque eu venho de uma família que tinha livros em casa. Tinha jornais em casa, tinha revistas em casa, o Cruzeiro, Manchete. Sim. Né? Então eu lia esses jornais para ele, meu avô, que não conseguia ler porque era muito míope. Naquele tempo você não tinha oftalmologista. Vez em quando passava um homem chamado oculista que fazia consulta de óculos, né? Então eu lia, e ele viu esse pendor meu para a leitura. Eu não só lia, como eu interpretava o que lia. Então você vai para a cidade estudar para ser gente na vida. Ser gente na vida é estar num momento como esse aqui,
lhes respondendo, não é? Saído da invisibilidade. Então, eu acho que é esse momento. Então, desculpe, só para complementar. Então, se eu estou aqui agora, foi pela educação. Né? Foi um sacrifício. Eu não conseguiria chegar até esse momento, ser professor titular de uma universidade pública, com concursos públicos, se não tivesse sido ajudado. Porque o universo conspira. Era um desejo meu, sim, progredir na vida. Mas para esse desejo meu, eu fui muito concorrido, ajudado. Né? Porque é uma espécie de heroísmo que você faz. É um percurso que você vence a batalha da pobreza. Ó, eu vinha para a cidade, mas meus pais não podiam pagar para mim pensionato. Meu avô não tinha mais recursos financeiros. Então, o que foi que eu contei? Que ajuda com os parentes que eram menos pobres do que eu e que me acolheram na casa. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor tem que idade? 71. 71. Se o senhor tivesse permanecido lá em Mundo Novo e tivesse dedicado sua vida à lida do campo, como certamente foi a opção, ou a falta de opção da maioria dos meninos da sua época, seu rosto teria essas feições? Nunca, Ernesto. Eu vejo, por exemplo, isso é uma observação ótima de vocês. Olha, as pessoas envelhecem com uma rapidez tão grande na zona rural. A falta que a educação faz também está na cara, né, também. professor? Não é só o sol, não. É essa coisa que eu falei, do progresso espiritual, do desenvolvimento da sensibilidade. É preciso que você tenha essas oportunidades para que o ser humano se desenvolva, cresça. O senhor fazia uma analogia, né, desse momento como sendo o momento da colheita, uma vez que plantou sementes lá atrás. Até que ponto esse livro, Crônicas de uma Infância no Sertão, Memórias de uma Família Brasileira, é uma semente também para ser colhida lá mais adiante? Ou seja, até que ponto um livro como esse influencia outras pessoas para o despertar para a educação? Olha, eu gosto muito desse tom com que eu falo. É um pensador francês que chama dicção. A dicção é a maneira de falar da pessoa, é a maneira com que eu escrevo, a maneira com que eu me coloco no mundo. Outro dia um colega meu disse que eu escrevo com coração. Eu gosto disso, porque Antonin Artaud era um teatrólogo que revolucionou o teatro no mundo, né? Embora seja francês. Ele dizia assim, a gente pode até mentir, desde que não seja necessário. E não seja de coisas necessárias. Quando eu escrevo sobre minha infância, eu sou absolutamente verdadeiro. Eu estou escrevendo aqui porque na pandemia, e ele foi escrito na pandemia, eu tinha a perspectiva de morrer. Todos nós achávamos que íamos morrer. Eu sou casado com uma médica, pediatra, que ficou na linha de frente no Hospital Jorge Valente, não é? Então, nós ficamos dentro de casa separados. Passamos a dormir em quartos separados. Ela almoçava no rack e eu na mesa. 8 meses, assim, a gente achando que ia morrer. Meus pais muito velhos. E eu fui um homem criado ouvindo histórias por meu pai e meu avô. Eu dormia, botava meus filhos para dormir contando histórias. E na pandemia eu vi que não podia fazer para os meus 4 netos. Disse, mas meu Deus. Por conta do distanciamento. Eu vou lhe responder. Tal, né? Vai ficar tudo assim perdido. Então a escrita, ela nos permite assim tentar perenizar, eternizar as palavras, não é? Aí eu me imaginei na roça, lá na minha na varandinha da casa que eu tenho hoje, na roça, que foi dos meus avós ainda, mas que não é mais a casa da fazenda, porque acabou, pelo empobrecimento também, eu contando essa história aos meus 4 netos, numa manhã de chuva, que eles não poderiam montar a cavalo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu quero que meus netos entendam que se o avô deles chegou aonde chegou para contar, escrevendo este livro, sendo condecorado pelo governo francês como cavalheiro da Ordem das Palmas Acadêmicas, professor da universidade, reconhecido como um bom escritor, não foi porque caiu do céu. Foi uma vida de esforço e de respeito ao livro. Um reconhecimento de que só a educação pode fazer o homem crescer e progredir. Falou tudo, né? Educação. Deixa eu te perguntar, uma pergunta do ponto de vista mais literário, porque Crônicas de uma Infância, ou seja, o senhor resgata, não é, a sua infância,
Está escrito o livro na primeira pessoa? Sim, sim. É mais fácil escrever na primeira pessoa, uma vez que a gente coloca a nossa própria experiência ali e tal, do que na terceira pessoa? O senhor tem obras também escritas na terceira pessoa? Tenho. Qual é essa Sim. a diferença ou facilidade entre uma e outra? Desde que você não minta, na primeira pessoa é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil. Não é mais fácil, não? Não, não é mais fácil, não. Eu Porque achava que era. quando você faz a sua biografia, e é uma história autobiográfica, assim. Eu vou contar uma história, são crônicas. Você vai dizer, mas não é um romance? Por que chama crônicas? Eu quero lembrar que As Mil e Uma Noites é um livro de crônicas. Né? E para evitar a morte, Sherazade vai contar uma história e interrompe para que o algoz queira escutar a continuação no outro dia. Eu sento para contar uma história no dia que um cavalo que eu estava montado empacou no alto de uma colina, junto de 3 mangueiras, onde diziam que havia velas acesas para as almas penadas. E todo menino morre de medo de alma penada. Estava escurecendo. E eu via lá embaixo a casa na nossa fazenda, e eu estou nessa colina com esse cavalo empacado. Virou estátua. Ele não sai do lugar, porque ele tinha essa manha mesmo. Meu avô tinha dito como fazer, mas eu, distraído, esqueci do gesto. E aí, nesse momento, eu estou contando essa história e vou me lembrando de tudo que se passou, até o momento onde eu lembro do gesto que ele fez para tirar o cavalo do enfeitiçamento. Então, isso é uma dificuldade, porque quem leu disse assim, Humberto, eu pensei que você fosse se perder. Porque como é que você consegue emendar uma história na outra? Sem fabular um pouquinho também. Isso. Exatamente. Tem licença para isso. Exato. Então você tem que ter esse cuidado, então por isso é mais difícil. Eu na verdade, tenho outros 3 livros, são livros de contos e novelas, sempre em terceira pessoa. Aí na terceira pessoa, né? Já estão publicados, estão esgotados, eu estou fazendo até um financiamento coletivo para reeditar, mas é muito mais fácil. Então foi uma experiência inédita essa. Sim. E que eu gostei muito. Mas na literatura, em primeira ou em terceira pessoa, se pode mentir. Manuel Bandeira, por exemplo, dizia que 90% do que ele escrevia era invenção. Sim. 10% era mentira. Pois é. Esses 10% aí... Esse 10% é a licença que dá. A licença poética. Olha aí, Crônicas de uma Infância no Sertão, Memórias de uma Família Brasileira. Livro lançado no ano passado, saiu pela editora Quarteto, né? Quarteto Editora. Como é que as pessoas podem acessar esse livro? Veja bem, dos 300 exemplares que eu tirei, esse livro ele já passou numa seleção que foi o projeto Procultura da Prefeitura de Feira de Santana. Então eu concorri e o livro foi publicado graças a esse projeto Procultura de Feira de Santana. Foram 300 exemplares, aí os 60 ou 70 livros, 80, já foram para a Biblioteca de Feira. Eu tive uma boa aceitação desse livro, então eu não tenho mais quase que nenhum exemplar. Estou tirando a 2ª edição. E eu achando que fosse fazer uma coisa assim bem modesta, eu coloquei as vendas todas por WhatsApp. Então eu tive assim, um prazer muito grande, eu estou aposentado, de toda manhã eu ia na agência do Correio ali na Pituba e postava o livro vendido no Correio. É uma experiência muito bonita. Claro. Eu não quero deixar isso, embora queira até vender muito. Eu digo aos meus netos que eu não vou deixar tesouro para eles. Mesmo que a Amazon queira vender seu livro, o senhor vai continuar vendendo desse jeito também. Eu gosto disso. Já sou conhecido na agência dos Correios. E para a gente encerrar, qual vai ser o próximo livro, o próximo passo? Não, veja bem, do termo de ficção literária, eu não pretendo fazer nenhum outro tão cedo assim, porque eu estou pensando primeiro, né? Estou refletindo. Eu devo continuar nesse estilo, continuar minhas memórias agora na fase de adolescência, de adulto. Tem muito ainda para contar. Então. Mas é preciso que você pense nisso primeiro. Como você vai dizer? Qual é a contribuição que eu tenho para fazer para as pessoas? Porque, me perdoe só aqui uma coisa... eu acho que a literatura, e eu trabalho na pesquisa acadêmica na universidade com esse objetivo. A literatura, ela deve nos fazer aprender a ser e a viver junto. Que são 2 pilares que as escolas, nem daqui nem do Canadá, ensinam. Né? Porque viver junto é a maior complexidade que tem. Olha como nós temos uma sociedade cheia de ressentimento, de ódio, né? De fobias pelas pessoas. A literatura ensina que a humanidade é a mesma.
o que muda é apenas a aparência. Então, eu vou primeiro pensar como é que eu vou dizer isso para cumprir esse projeto. Fora disso, não tem sentido. Então, por favor, pense Escreva. com bastante Obrigado. gosto para nos presentear com novas obras. Professor, muito obrigado. Professor e escritor Humberto Luiz Lima de Oliveira. Estamos aqui falando sobre esse livro dele, o mais recente, Crônicas de uma Infância no Sertão, Memórias de uma Família Brasileira. Muito obrigado e sucesso. Muito obrigado a você, Jefferson. A vocês Viu? também, Ernesto. Prazer tê-lo. Um prazer foi todo meu e uma recebido honra. aqui conosco. Um bom dia para vocês e parabéns pelo programa e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, prazer todo nosso. Muito obrigado também. Agora são 7h48 na Tarde FM.